É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser, ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 30 de agosto, dia do nutricionista. Nós parabenizamos a todos os nutricionistas. Na nossa igreja nós temos a nossa irmã Rízia Delano, que é nutricionista. Parabenizamos a nossa irmã e bem como todas as profissionais nutricionistas. Vamos ao versículo do dia. Eu queria convidá-lo para que você abrisse a sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías, capítulo 35, apenas o versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Que promessa gloriosa essa Isaías faz para aqueles que precisam encontrar e acertar o caminho. E que caminho é esse, pastor? É muito simples, é fácil. Jesus mesmo assim declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus disse: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. A própria Escritura Sagrada nos diz, Provérbios diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Jesus falou que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, mas muitos são os que entram por ela, enquanto que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucas são as pessoas que entram por ela. Então este caminho estreito, nem mesmo os loucos errarão. Caminho largo e espaçoso, está cheio de gente aí, não é? Fazendo o que dá na telha, como a gente costuma dizer. Então este caminho é caminho de morte. Este caminho que o mundo oferece, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitas são as pessoas que entram por ela. Enquanto que esse caminho estreito, o Senhor nos diz em sua palavra,
Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Nem mesmo aqueles que são fracos, um pouco fracos, eles terão como errar este caminho. Grava no seu coração e guarda este versículo do dia para a sua meditação. Nesse instante, queremos deixá-los com o irmão Davi trazendo a conclusão desta mensagem que ele ministrou em nossa igreja. Por que Cristo, ou o Pai, que nos deu a vida, não iria atrás daqueles que estão perdidos? Jesus começa a levá-los através de uma compreensão de que, na verdade, todos eles estavam perdidos. Todos eles requerem e necessitam da salvação. Mas aqueles homens achavam que só em si, e pelo seu comportamento e seu conhecimento relativo, estava garantido. E ele fala claramente de que assim como aquela ovelha que se rebelou, mas foi logo alcançada pelo pastor, e com arrependimento veio em seus braços, assim como aquela moeda que foi encontrada, todo aquele que se arrepender, independente de quem for, ela certamente será alcançada. Mas há algo mais profundo que vai ser descrito, irmãos, na terceira parábola do texto, e que você conhece bem, que é a parábola do filho pródigo. Leia comigo o versículo 11, por favor. Continuou, lembre-se que Jesus estava diante dos publicanos e pecadores à mesa, mas também estavam ali fariseus e escribas, e ele está ensinando a eles. E continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lembre-se que ele repartiu os haveres entre os 2 irmãos. O outro irmão também acabou recebendo a herança, não foi só o filho que saiu de casa. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos seus cidadãos, a um dos cidadãos daquela terra. E a este mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm um pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, versículo 18, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. A questão da terceira parábola, irmãos, vai levar o discurso e o diálogo, conforme o mestre dos mestres queria, para um nível mais profundo. E por que isso? Porque na parábola das 100 ovelhas, você vai observar, e eles que estavam ali ouvindo, estavam também se colocando como alguém que possivelmente fariam a mesma coisa, se assim fossem pastores. E era algo que acontecia. Eles conheciam muito bem, um pastor certamente iria deixar as 99, é normal, e iria talvez até dar a sua vida pelas ovelhas. A mulher e aquela que perdeu a sua dracma, ela possivelmente também, qualquer uma das mulheres faria isso. E era natural, por quê? Porque era algo que lhe interessava, preste atenção. Era mais uma ovelha, era mais um prejuízo, então de alguma forma iria trazer, então eu vou atrás. A dracma também traria prejuízo para ela. Mas quando nós vamos ler e conhecer a história do filho pródigo, a coisa muda, irmãos. Porque veja só o que acontece. Ele vai dizer assim, que certo homem tinha 2 filhos. Um dos filhos dele, pelo texto, era um homem, o primogênito de passagem, era um homem trabalhador, responsável, que não pensava em outra coisa a não ser estar trabalhando, sempre ajudando o seu pai. Mas o outro não, o outro
estava de vez em quando no fantástico mundo de Bob, né? Daquele menininho lá do desenho. Pensava como seria a sua vida lá fora e de que, de alguma forma, apesar de estar dentro de casa e tudo que tinha, não tinha uma vida de alegria e não estava satisfeito. E ele diz, esse filho chega para o pai e ele faz uma proposta, irmãos, completamente indecente. E aí a gente precisa, mais uma vez, lembrar da cultura da qual o texto está mergulhado. Porque a proposta que aquele filho mais novo faz para o pai é, na verdade, um infame, irmãos. Porque era impossível que naquele tempo e naquela cultura o filho chegasse para o pai, ainda em vida, e dissesse assim, eu quero a parte da minha herança. Em outras palavras, ele está dizendo assim, por mim o senhor pode morrer. Porque a herança geralmente só era entregue quando o pai morria. E o filho diz claramente, para mim não importa se o senhor está vivo ou morto, o que eu quero é a minha herança. Mas mais ainda, aquele jovem que chega diante do seu pai de forma tão descarada, sem preocupações como o próprio pai, sem um mínimo sentimento ou empatia, aquele jovem diz assim, eu quero a minha parte, e alguns dias depois a Bíblia diz que ele pegou a parte do seu dinheiro, porque era esse o plano dele, e saiu pelo mundo. E a Bíblia diz que ele foi mundo adentro, e chegou na cidade grande, não sei, e aí com dinheiro no bolso, o que acontece? Um jovem lá do interior, ele começa a olhar para as luzes da cidade, e começa a se admirar com as luzes da cidade, e com tudo que estava ao redor, e com os amigos que ali estavam com ele, e com os bares, e com a vida de prazeres e mulheres, e tudo isso, e ele vai vivendo, e ele vai aproveitando a herança do pai, e ele vai gastando a herança do pai, e todo mundo vai estando ao lado dele, e é muito bom, porque ele tem lá dinheiro para pagar, tem dinheiro para fechar a mesa, e pagar a bebida para todos, e as mulheres ficam próximas dele, ok, porque ele é um cara endinheirado, está tudo isso, mas como todo dinheiro, irmão sabe muito bem, tem um começo e tem um fim, né? Onde se tira e não se põe, um dia acaba, e ele começa a ficar sem dinheiro, ele começa a ficar sem recursos, e diante daquela situação, aquela situação piora, porque vem a fome sobre aquele lugar, e aí aquilo que já estava numa situação de dificuldade se torna ainda pior, e aquele rapaz que tinha tudo na casa do seu pai, e que estava ali na cidade apenas aproveitando dos prazeres, começa a entrar em dificuldades. Os amigos já não querem andar muito com ele, as mulheres já não se interessam tanto, porque ele não tem muito com o que pagar, e ele começa a ficar abandonado, sem dinheiro, sem lenço e sem documento. E ele fica agora em dificuldades, e ele não encontra outra solução, a não ser tentar arrumar algum lugar para ele ganhar dinheiro, para se sustentar. Todo o dinheiro foi embora, ele não tem o que fazer, ele está só ali, e ele vai em busca de trabalho, e o trabalho que ele alcança, e o trabalho que ele consegue, os irmãos sabem muito bem, é cuidar de porcos. É uma tarefa que nem todos gostavam, uma tarefa que nem todos estavam dispostos a cumprir, mas era a única alternativa. E ele começa a trabalhar com aqueles porcos, mas possivelmente o que ele ganha não dá sequer para sustentar-se. E tem um momento em que a fome é tão grave, o desespero é tão grande, que ele olha para a comida do porquinho lá dentro do chiqueiro, e ele começa a observar aquela comida como um filé mignon. Toda aquela mistura, não sei, de verduras, né? Não sei tipo de comida. Alguns vão dizer que eram as alfarrobas, algum tipo de alimento que era próprio para eles. Mas o certo é que ele estava olhando para aquela comida e estava ali, está certo, desejando aquela comida. O que significa claramente que ele chegou ao fim do poço, chegou ao fundo do poço, chegou ao limite da humilhação. E é nesse limite da humilhação que esse jovem tem na sua mente, chega na sua mente desse jovem uma lembrança da casa do seu pai, uma lembrança onde ele diz no seu pensamento, conversando consigo mesmo, poxa vida, na casa do meu pai eu tinha de tudo. Na casa do meu pai, eu tinha em abundância. Eu nem sequer trabalhava, eu apenas aproveitava. Não é possível eu estar agora nessa situação. Já sei. E aí ele começou agora uma jornada consigo mesmo de como construir uma história para poder voltar para a casa do pai. Porque, irmãos, o arrependimento depois que o erro vem não é tão fácil. Não é assim? A gente às vezes faz as coisas, anda por caminhos que a gente não deveria andar, e aí quando a gente cai em si, aí o problema, irmãos, não é arrependimento, é voltar
como diz a própria natureza da palavra arrependimento, metanoia, é mudar de postura, é sair do ambiente, é fazer a rotatória e voltar pelo caminho. Essa é a parte mais difícil. E aí ele começa a conjecturar: eu acho que vou voltar para o meu pai, eu tenho que, de alguma forma, construir alguma conversa. Eu preciso voltar, que não dá para viver. E aí ele disse assim: já sei. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer o seguinte: Senhor, pai, eu reconheço que eu fiz besteira. Eu reconheço que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu queria que o Senhor me aceitasse pelo menos como empregado. Me dê essa oportunidade de aceitar como empregado. Me aceite como empregado. E aquele jovem sai daquela circunstância determinado e ele volta para o pai. E eu imagino, irmãos, que ao caminho em que ele estava seguindo, não sei com quanto tempo ele chegaria até a casa de seu pai, eu penso que ele estaria muito angustiado, como por exemplo estava Jacó quando foi encontrar Esaú. Como será lá? Como ele vai me receber? Será que Jacó imaginava o seu coração? Será que Esaú já me perdoou, esqueceu? Ou será que ele vem contra mim e vai determinar a minha morte, como ele prometeu que faria? E eu imagino que aquele caminho foi um caminho duro, um caminho de muitas perspectivas, de muitas imaginações na mente, para estar diante daquele pai, sem saber o que iria acontecer. E é importante abrir o parênteses, irmãos, para dizer que essa parábola, certamente, irmãos, ela foi chocante diante dos ouvidos dos fariseus e escribas. E não só deles, eu diria que de todos que ali estavam. Sabe por quê, irmãos? Porque uma coisa é você ir atrás de uma ovelha que está perdida, que interessa a você. Outra coisa é a mulher ir atrás de uma dracma, que de alguma forma é importante para ela. Mas um pai que cuida do seu filho, e cria do seu filho com todo carinho, que dá riquezas a ele, que dá do bom e do melhor, que vê o seu filho agora pedir praticamente a sua morte, na hora que pede a herança, que não se importa com nenhum sentimento do seu pai, não se importa com o seu irmão que está ali, o primogênito, que não tem nenhum interesse em ficar junto do seu pai, que rejeita seu pai, e vê o filho ir embora sem praticamente olhar para trás, levando sua riqueza, que vai a outra terra, que gasta tudo que o seu pai trabalhou para construir. Como esse filho seria recebido, irmãos, diante de um homem no Oriente Médio? Não tenha dúvida, irmãos. Eu diria que a começo da história, na hora em que ele pedisse a herança dele, ele já levaria um tapão no pé do vidro. Porque é assim que funciona. O desrespeito dele diante do pai era algo que, inclusive, irmãos, era digno de morte. Porque a cultura patriarcal no Oriente não permitia tal assunto, tal violência, ele se voltar ao pai, se apresentar ao pai, pedindo tal coisa, é uma afronta inaceitável. Mas o pai não diz nada quando ele pede a herança. O pai simplesmente reparte a herança. Depois, se esse filho quer abandonar a casa, e o pai que tem a autoridade sobre a casa não permite que ele vá, ele sairia amaldiçoado daquela casa. Ele poderia até ir, ele abandonou seu pai, sua família, ele poderia até ir, mas ele saia amaldiçoado. Mas nós não vamos ver o pai amaldiçoando seu filho. Então, quando nós entendemos, e é claro que na nossa cultura ocidental isso não é bem claro para nós, porque nós vivemos numa cultura onde a libertinagem, o respeito ao pai e à mãe quase não existe. Os filhos tratam os pais às vezes até como o seu próprio amigo, ou como qualquer coisa dessa forma. Talvez não seja tão profundo, mas para aqueles homens que estavam escutando era algo, irmãos, muito sério. E eu fico imaginando aquele rebuliço ali na hora que Cristo estava contando, porque imagino que talvez o fariseu olhava para o escriba e dizia assim: esse aí estava morto. Esse aí ia ser apedrejado. O desrespeito dessa natureza, com essa veemência, ele seria apedrejado, não tenha dúvida. Essa conversa aí não vem. E aí, quando Cristo estava contando, por exemplo, que o filho foi lá, gastou e estava voltando, eu acho que eles já ficaram na mente dele construindo: agora sim, deixa ele voltar. Quando ele voltar, ele está contando lá, e eu acho que eles ficam imaginando, quando eles voltarem, quando ele voltar, agora eu quero ver o que é que o pai vai fazer. Agora... Eita Jesus, mas não foi assim, irmãos. E aquilo que talvez estava construído na mente dos fariseus, dos escribas, o que é que acontece, irmãos? A Bíblia diz que aquele filho vinha ainda ao longe, e por incrível que pareça, o pai não estava no campo, o pai não estava cuidando de alguma coisa na casa, o pai estava à porta da sua casa. Não sei se era assim o seu comportamento todos os dias,
Não sei se de algum momento ele sabia quando os viajantes vinham ou iam, em que horário. Tudo fato é que a Bíblia diz que aquele homem estava à porta e de longe enxergou o seu filho. E a Bíblia diz que esse homem vai tomar uma atitude que mais uma vez é contra a cultura, porque a Bíblia diz que esse homem ele vai agora tirar do sandália dos seus pés, meio que desesperado, tá certo? E ele vai correr em direção ao seu filho, algo que era inaceitável para um homem na posição daquele pai. Jamais um homem faria algo desse tipo, principalmente para receber um filho rebelde que acabou com a herança, com tudo que estava acontecendo. Não. Ele esperaria, tá certo? Talvez sentado na sua poltrona, dizendo assim: deixa esse cabra entrar, que agora a gente vai conversar. Não é assim? Não. A Bíblia diz que aquele pai, que teve um filho que saiu, que desejou a sua própria morte indiretamente, que saiu e dissolveu toda a herança, está agora voltando para casa, irmãos. E esse pai agora corre em direção a esse filho, e a Bíblia diz que ele se lança ao seu pescoço, e ele não cobra nada, e ele não pergunta sobre a sua herança, e ele apenas olha para o seu filho, que certamente estava desfigurado pela fome, pela dificuldade que passou, e ele o abraça com amor. E ele diz coisas maravilhosas, irmãos, porque ele olha para aquele filho, e ele diz assim, e ele olha e chama seus servos e diz assim: vamos fazer o seguinte. Aí ele vai se pôr, né, diante do pai: Senhor, meu pai, me recebe como servo teu. E o pai vai dizer: não, eu não vou receber, eu estou aqui construindo, tá certo? Não, eu não vou recebê-lo como servo. Por favor, e pede aos servos: traga-lhe, por favor, umas vestes. Traga-lhe, por favor, um anel. E isso tem uma mensuração, irmãos, porque só quem usava anéis, só quem usava certo tipo, lembra lá de José? Que o pai fez uma túnica mais, né, pomposa, mas porque privilegiava José. Era isso que o pai estava fazendo, irmãos, com um filho rebelde que dissolveu a herança. Traz-lhe sandália para os pés, traz-lhe uma vestimenta nova, traz um anel e põe no dedo, porque ele vai ser restabelecido a mesma posição na qual ele saiu daqui. Glória a Deus. E além do mais, irmãos, ele chama todos para uma festa, e chama todos os servos, e as palavras dele, irmãos, não são palavras de condenação, não são palavras do tipo assim, ó, ele sabia que ele ia se arrepender, e ele vinha para cá, e agora ele está dentro de mim, agora ele vai ver como vai ser, agora como se diz, ele viu que foi bom para a tosse. Não, irmãos, ele diz assim: comamos e nos alegremos, porque esse filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi achado, e a Bíblia diz que a festa foi de arrebentar, irmãos, naquele lugar. O que nos leva, irmãos, a compreender, eu tenho certeza de que o silêncio deve ter pairado naquele lugar onde Cristo estava contando aquelas histórias e trazendo ensinamento, é que por mais que os homens tentem construir caminhos e obras que os façam entender que sejam merecedores ou não de uma salvação, sejam merecedores ou não do reino dos céus, como nós temos na história humana, como nós temos na história da própria igreja, quando se corrompeu, onde as obras e as relíquias e as indulgências eram um meio de entrarem nos céus. Quando muitos levantam a voz e dizem assim: é necessário que se faça as obras, porque fora da obra, como diz Kardec, não há salvação. Nós vamos compreender que o que Cristo está dizendo é que na verdade todos estão perdidos. Paulo diz claramente, citando o Salmo 14: não há quem entenda, todos estão perdidos, não há nenhum, todos se extraviaram. Em 3,23 de Romanos ele vai dizer: todos pecados e carecidos estão da glória de Deus, sejam eles mestres, sejam eles escribas, sejam eles fariseus, sejam eles doutores, sejam santos à sua própria compreensão. Todos estão extraviados e necessitam da salvação. E o Pai amoroso está disposto, assim como aquele pai que estava na frente de sua casa a esperar seu filho que estava perdido, correu, abraçou e beijou. O nosso Pai eterno também tem o propósito de nos alcançar. Porque não se engane, irmãos, porque a parábola do filho pródigo, assim como as outras, não é apenas sobre alguém que deixou a casa do Senhor e veio de volta. É sobre todos nós, irmãos. Porque eu e você estávamos lá no jardim do Éden, através do nosso pai Adão.
e tínhamos tudo de bom e do melhor, estávamos ali vivendo em plena harmonia com a natureza, em plena harmonia com o ser que estava ali, como Adão estava com Eva, com o ser social, estava em plena harmonia, irmãos, com o Deus eterno, porque a Bíblia diz que da viração do dia o Senhor vinha encontrá-lo. Mas o homem preferiu, a exemplo daquele jovem, fazer o quê? Eu quero a minha herança. E ele toma do fruto. E a Bíblia diz que ele foi ali, saindo da presença do Senhor. E assim, irmãos, nós entendemos que a partir de Adão, todos nós nos tornamos como aquele filho rebelde que anda fora da presença do Pai e que busca nos prazeres desse mundo e nas circunstâncias desse mundo a salvação, que encontram buscando alegria, satisfação fora da presença do Pai. E não existe alegria fora da presença do Pai. Não existe salvação e plena satisfação fora da presença do Pai. Não existe, irmãos, vida plena, realizada, coração alegre e paz verdadeira fora da casa do Pai. A mesa do Pai é o lugar onde todos nós deveríamos estar. Por isso, irmãos, a compreensão e a reflexão nessa noite que queríamos fazer é que, independente, irmãos, e é o que Cristo vai ensinar, daquele que praticou pecados e cometeu erros que trazem ao seu coração um sentimento de condenação, que trazem às vezes à sua mente, e por ouvir por vezes, muitas vezes fariseus, escribas que estão por aí, acreditam que não tem mais volta. É a compreensão de que mesmo aqueles que estão e se sentem diante da presença de Deus, se sentem um coração vazio, tá certo? É a compreensão de que o Pai eterno está ainda à porta, esperando que você tome a sua atitude, que você tome a ação, que você possa lembrar e fazer como aquele jovem que estava ali em humilhação, sofrendo e sabia que não havia saída para ele, mas que lembrou da casa do Pai e se arrependeu e disse: eu vou voltar para a casa do Pai, que nós também possamos assim fazer. Pai eterno, glorioso, nós nessa noite, Senhor, nos pomos, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que somos, Senhor, como aquele filho, ó Pai, que, Senhor, um dia deixou a Tua casa e, na verdade, andando errantemente fora da Tua presença, Senhor, fomos levados a um entendimento, Senhor, pelo Teu Espírito, de que a necessidade, Senhor, da nossa vida, Senhor, a paz e o verdadeiro, Senhor, conforto só estariam, Senhor, na Tua casa, sentado à Tua mesa. E o Senhor nos trouxe de volta para casa e nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque essa foi a melhor coisa, Senhor, que aconteceu em nossas vidas. Oramos, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão distantes, aqueles, Senhor, que não reconhecem ainda, ó Pai, que só há solução para as suas vidas, Senhor, na casa do Pai. Oramos e clamamos, Senhor, por cada um que está afastado, Senhor, dos Teus caminhos, por cada um, Senhor, que deixou por causa de uma palavra, por causa de uma falha que cometeu, achando-se indigno, deixou a Tua presença e tem andado em estradas tortuosas. Nós clamamos pela sua vida, para que Teu Espírito vá onde Ele está, Senhor, mesmo que seja, Senhor, junto aos porcos, que o Senhor o alcance, Senhor, mesmo que seja em um lamaçal, que o Senhor o alcance, mesmo que seja, Senhor, na mais profunda depravação, a Tua poderosa mão possa alcançá-lo. Traz a luz e o entendimento, Senhor, e resgata, ó Pai, a ovelha que está perdida, Senhor, e ao filho que se foi. Assim nós te oramos e clamamos, Senhor, pedindo a Tua bênção. Amém. Acredito, telespectador, que você foi ricamente abençoado através desta explanação. Queremos agradecer ao irmão Davi, que trouxe essa explanação da palavra de Deus. Deus o abençoe grandissimamente. Queremos lembrar aos nossos telespectadores que desejarem fazer uma visita à Igreja do Calvário. Está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, temos culto divino às 18 horas aos domingos, temos às terças-feiras culto de oração para a família. Venha com a sua família orar conosco. E às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Suave é Cristo chamando, chama por ti, por